O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, a Quaresma, vivida no passado, entre os países em que podemos dizer que se vivia uma espiritualidade da cristiandade, a Quaresma era vivida com muito rigor. Por isso, alguns cristãos, na véspera da quarta-feira de cinzas, começaram a se divertir, já que durante os 40 dias seguintes, a diversão estaria erradicada. E de aí nasceu o Carnaval, que aqui na terra de Santa Cruz adquiriu uma dimensão muito maior que nos países onde nasceu. A Quaresma, pois, é esse tempo. Hoje, embora nós não o vivamos com a radicalidade com que era vivida no passado, a Quaresma é esse tempo de reflexão sobre a nossa própria vida, de pensar um pouco sobre como nós estamos vivendo.
nós somos fraternos com os outros, especialmente com os membros da minha família. Nós respeitamos os vizinhos, nós vivemos em paz com todas as pessoas, sem ter inimigos. São perguntas que temos que nos fazer, mas principalmente temos que nos perguntar: eu vivo reconciliado com Deus? Eu vivo segundo a lei de Deus? Ou eu vivo segundo a minha própria lei? Na pós-modernidade, isso tem aparecido com muita frequência. As pessoas constroem a própria religião, utilizam as partes que lhes interessam da Bíblia, da Palavra de Deus, mas fazem uma religião à própria imagem e semelhança. E quando alguma coisa não desejam ouvir, simplesmente esquecem. São aqueles que vivem sua própria religião, mas não a religião de Cristo Jesus, não o cristianismo tal como nos foi transmitido pela Igreja Católica. A Quaresma, pois, meus irmãos, é tempo de pensar em nós e de pensar em Deus. É tempo de refletir sobre a nossa vida, sobre o sentido da nossa existência. É tempo de retornar aquele amor primeiro de Deus, de retornar para a casa do Pai, de encontrar-nos de novo com Deus. A Igreja, inspirada nesta leitura da Palavra de Deus que acabamos de ouvir, nos propõe para a Quaresma 3 práticas, 3 atividades. A primeira delas é, como já vimos, a esmola, a ajuda aos outros. Quando damos daquilo que temos, quando damos e repartimos o que às vezes é até necessário para a nossa vida, quando damos esmola e ajudamos os outros, não só nos desprendemos desse instinto natural de possuir, mas também atesoramos tesouros no céu. Por isso Jesus recomendou: deem esmola àqueles que precisam, mas não como os fariseus, que faziam questão de mostrar aos outros até as quantias que eram depositadas no templo ou com as quais ajudavam as pessoas mais pobres. Não é assim que Deus quer. Deus quer, como nos diz o Evangelho, que a nossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Que a nossa esmola, a nossa ajuda não seja ostentação, porque nesse caso já teremos recebido a nossa recompensa. Mas que a nossa ajuda seja anônima, silenciosa e sempre aberta ao próximo, sempre aberta às necessidades do próximo. Por isso faz bem ajudar as pessoas com aquilo que nós temos, com o pouco, muitas vezes, que nós temos, ajudar a quem tem menos. Normalmente uma dificuldade, uma doença, um problema de saúde deixa em situação fragilizada as nossas famílias, que se veem obrigadas a recorrer à ajuda dos outros.
A esmola é uma prática maravilhosa que devemos exercer todo o tempo, mas em especial no tempo da Quaresma. A outra prática é a oração. Jesus recomenda aos seus discípulos: orai e orai incansavelmente. Não porque Deus seja surdo, mas é porque vocês devem se convencer da importância e necessidade da oração. Mas Jesus acrescenta: vocês não orem como os fariseus, que gostam de fazer publicamente nas praças e nas esquinas longas orações, gritando bem alto, e até se for com microfone melhor, embora no tempo de Jesus não havia microfones. Gostam de se exibir e mostrar a sua sabedoria e eloquência religiosa publicamente, fazendo longas orações a grandes gritos. Jesus acrescenta que a vossa oração seja silenciosa, que ninguém saiba quando você reza, porque assim só o Pai que temos no céu saberá efetivamente da oração de vocês, e Ele vos dará a recompensa. A oração, minha gente, é o encontro com Deus, que deve ser diário, todos os dias. Esse momento em que nos apresentamos diante de Deus, não só para pedir, também para doar, também para colocar-nos à disposição de Deus. A oração, esse momento de intimidade com Deus, em que abrimos o nosso coração e lhe manifestamos as tristezas e alegrias, os êxitos e os fracassos, os projetos que deram certo e aqueles que não deram certo. A oração é fundamental, mas, meus irmãos, não oremos só com os lábios, oremos com o coração, oremos com a alma, oremos com sentimento, pois assim teremos a certeza de que a nossa oração é ouvida pelo Pai. Quem ora está melhor preparado para enfrentar as dificuldades e as tentações. Quem não ora é como pessoa fragilizada que qualquer gripe ou resfriado faz deitar no leito. Quem ora está preparado para enfrentar o próprio demônio que nos tenta, que certamente aproveita a sua inteligência para nos tentar e nos fazer cair em tentação. Por isso que a prática da oração é fundamental, repito, não só na Quaresma, durante toda a nossa vida. Por fim, a terceira prática é o jejum. O jejum, que tal como a igreja o estabelece, é um pouco light, temos que reconhecer isso. Mas a igreja, no seu olhar materno, olha os mais fracos. O jejum que a igreja estabelece é fazer uma pequena refeição, um cafezinho, com um pãozinho de manhã, ou com outra coisa leve, e uma refeição meio-dia, e não comer mais nada durante o dia, a não ser água ou também café. Mas é uma prática que nos ajuda a dominar nossos instintos,
especialmente o instinto de comer. Com frequência nos deixamos dominar pela gula, que é o pecado que conleva a comer em excesso. Com frequência nos deixamos tentar pela gula e acabamos comendo o necessário e também a mais do necessário. Santo Agostinho lembrava que cada vez que nos deixamos levar pela gula e comemos em excesso, ele lembrava que há pessoas que não comem o necessário e que aquilo que nós comemos em excesso pertence a esses que não comem o necessário. Nós precisamos não deixar-nos dominar pela gula. Os tempos que nos toca viver são de abundância. Provavelmente na história da humanidade nunca se comeu tanto e tão bem como agora, embora entre nós também tenhamos gente que passa fome. O jejum nos ajuda a perceber como é importante dominar nossos instintos pela prática, que deve ser não simplesmente uma prática para emagrecer, mas um gesto de amor a Deus. O jejum tem valor na medida em que se torna um gesto de amor a Deus, senão não tem valor. Mas é uma prática recomendada, especialmente na Quaresma, onde teremos alguns dias obrigatórios de jejum, como por exemplo hoje, na quarta-feira de cinzas, e também na sexta-feira santa. E além do jejum, nós temos também o preceito de não comer carne, da abstinência de carne, que guardaremos nas sextas-feiras da Quaresma. São práticas para controlar nossos instintos, que muitas vezes, nestes tempos de pós-modernidade, querem impor sobre nós os seus gostos, aquilo que realmente desejam. Na pós-modernidade, parece que todo se rege não mais por uma lei, e sim pelo gosto pessoal. Contra isso, o jejum e a abstinência. Mas também, meus irmãos, não podemos esquecer que o tempo da Quaresma, aqui no Brasil, não necessariamente em outros países, aqui no Brasil, vem também acompanhado da campanha da fraternidade, que todos os anos nos faz refletir sobre algum problema da nossa sociedade. Desde o ano 1985, na campanha da fraternidade, estamos refletindo problemas sociais. Já refletimos sobre a saúde, sobre a educação, sobre a violência, sobre o desemprego e sobre tantos outros problemas. E neste ano, mais uma vez, voltamos a refletir sobre o tema da vida, de uma maneira ampla, entendendo dentro deste tema a vida humana, mas também a natureza toda, o meio ambiente, do qual tem nos falado insistentemente o Papa na sua encíclica Laudato Si, e também recentemente na exortação apostólica Querida Amazônia, após o sínodo sobre a Amazônia.
todo tipo de vida deve ser respeitado. É claro que nós temos direito a nos alimentar e por isso matamos animais. Isso não é contra o mandamento, o 5º mandamento. Mas quando se trata de seres humanos, matando ou maltratando, quando se trata da natureza, nós realmente temos uma responsabilidade. Por isso, a campanha nos lembra que a vida é um dom de Deus, mas ao mesmo tempo é um compromisso de todos nós cristãos, que aceitamos não só viver e ajudar a viver, mas aceitamos também promover a vida desde o seu início natural até o seu fim normal. A igreja, pois, nos faz refletir sobre a vida. E aprofundando mais sobre este tema, porque a vida não é só compromisso na medida em que temos que respeitá-la e não acabar com ela. A vida é compromisso na medida em que temos que favorecê-la, para que seja vida em plenitude. Quem maltrata um idoso, embora não o mate, está cometendo um pecado grave. Quem aborta ou favorece o aborto, também está assassinando um ser humano e cometendo um pecado grave. E assim por diante, nas situações da vida. Jesus irá nos dizer no seu Evangelho que quem chama patife ou tolo ao seu irmão é réu de condenação. Respeitemos a vida, vivamos esta quaresma em espírito de renovação, porque esta quaresma é uma graça de Deus para todos nós. É Kairos, tempo de graça e de reconciliação. Aproveitemos, pois, este tempo e aproximemo-nos da prática da confissão, solicitando a reconciliação com Deus. Não deixemos só para a Semana Santa. Desde já, procuremos confessar e reconciliar-nos com Deus. Que Deus abençoe cada um de nós, nossas famílias, e nos ajude a viver esta quaresma de forma intensa. Amém.